Isaías capítulo 1, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, e pleiteai a causa das viúvas. Até aqui. Senhor nosso Deus, nessa manhã nós temos algo muito especial, que está, ó Deus, como uma mesa posta para cada um de nós, que é a ceia do Senhor. Nós não queremos, Pai, fazer deste momento um momento como outro qualquer, porque ele não é um momento especial. E nós queremos, Pai, aproveitá-lo ao máximo, tirar, ó Deus, dessa intimidade, dessa comunhão contigo, aquilo que a tua palavra tem e pode nos oferecer. Por isso, Pai, fala conosco nesta manhã, para que antes que tomemos os elementos sagrados em nossas mãos e comamos e bebamos o teu corpo e do teu sangue, o nosso coração, ó Deus, seja esquadrinhado pela tua palavra, através de uma ação direta do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. O que Deus espera e o que Deus ele sente quando nós nos reunimos neste lugar? O que se passa no coração de Deus com relação às nossas vidas? Muitas vezes nós entramos aqui e cultuamos a Deus e temos a nossa forma, né? Cada igreja tem a sua liturgia, a sua maneira de fazer as coisas, mas às vezes a gente faz e não pergunta para Deus: Senhor, tu estás alegre com o que eu estou fazendo, com quem eu sou, com quem eu me tornei depois que conheci a tua palavra? Às vezes a gente nem pergunta isso, simplesmente nós cantamos, adoramos, louvamos, ouvimos a palavra de Deus, ofertamos, realizamos encontros, congressos, seminários, eventos dentro e fora da igreja, e não paramos para perguntar: Senhor, isso é o que tu esperas de nós? Às vezes nós podemos dizer: Senhor, mas nós estamos fazendo aquilo que a tua palavra diz, nós estamos orientados pela tua palavra. E Deus disse: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Aí eu pergunto: quem mandou realizar sacrifício? Não foi o Senhor? Então por que o Senhor agora pergunta a Israel: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Deus está dizendo: eu estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Olha, mas não foi Deus que mandou fazer tudo isso? Não foi o Senhor que instituiu o sacrifício em Israel?
Através da lei de Moisés, o povo de Israel não recebeu os detalhes desse sacrifício, como ele seria feito, por que ele seria feito, por quem ele seria feito. Por que Deus agora está dizendo isso ao povo de Israel, dizendo: não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Meu Deus, não foi o Senhor que mandou guardar o sábado? Não foi o Senhor que ordenou como os sacerdotes fariam quando estivessem servindo no altar, a respeito do incenso, de tudo que era feito ali? Foi meticulosamente falado por Moisés, escrito por Moisés e passado ao povo de Israel. E eles estavam fazendo exatamente aquilo que Deus mandou fazer. Mas Deus está dizendo aqui: eu estou cansado de sofrer isso tudo. A minha alma aborrece. Eu não aguento mais as festas da lua nova, as solenidades. Eu não aguento mais, estou cansado de sofrer. Quando eu estava meditando sobre essas palavras, eu disse: Senhor, será que tu não estás cansado da nossa igreja? Será que tu não estás cansado de quem nós somos hoje? Eu ando questionando, queridos, muitas coisas a respeito de o porquê fazemos essas coisas. Por que estamos reunidos hoje aqui? O que nos traz ao altar de Deus? O que realmente nos traz a esse lugar? O que nos faz fazer tudo o que fazemos? O que nos faz? Porque se for apenas, queridos, para manter, uma continuidade religiosa, Deus está dizendo que Ele não suporta mais esse tipo de coisa. Se for apenas para que nós digamos para Deus: ah, Senhor, a minha vida está tudo bem porque eu estou aqui. Nem todo mundo que está na casa do Senhor, aliás, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque alguém me chama de Senhor, mas não faz as coisas que eu mando fazer. Por que eu estou dizendo tudo isso, queridos? Porque nós começamos a acreditar que Deus é um ser inanimado e mitológico. E Deus não é um ser nem inanimado e nem mitológico. Deus não é um ídolo inerte, como o que o Brasil costuma adorar, muitos brasileiros, costumam adorar, como aconteceu agora, anteontem, em que romeiros saíram do Brasil inteiro, alguns andando 100 quilômetros a pé, para chegar ao santuário de Aparecida do Norte, ali no interior de São Paulo. Ali está uma imagem inerte, que tem boca, mas não fala, tem olhos e não vê, seus ouvidos não ouvem, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. E a Bíblia diz que tornam-se semelhantes a esta imagem todos aqueles que a adoram e aqueles que a fizeram. Ou seja, acabam se tornando também sem ouvidos para ouvir, sem olhos para ver. E eu pergunto: Senhor, será que nós não estamos adorando a um outro Deus? Ontem, quando eu estava lendo esse trecho, eu digo: Senhor, pelo que eu estou vendo aqui, nós somos capazes de estar adorando outro Deus. Se nós adoramos a Deus da nossa maneira e não da maneira que Ele quer ser adorado, nós nos vemos adorando a um outro Deus. Ídolo, querido, não é só aquele que é feito de barro, de madeira, de bronze, de louça. Não, queridos, quando nós mudamos a natureza de Deus através do que a gente faz, nós estamos constituindo um ídolo para nós. O povo de Israel continuava indo ao templo, continuava fazendo tudo aquilo que Moisés mandou fazer, guardando o sábado, fazendo festas da lua nova, eles convocavam as congregações, eles faziam tudo aquilo que era mandado fazer na lei de Moisés. Mas Deus disse: chega, eu não aguento mais, esse negócio está me fazendo sofrer. O Deus que nós adoramos, queridos,
Ele é o Deus real, é o doador da vida, é o centro de todas as coisas. Por Ele todas as coisas passaram a existir, e nada do que foi feito sem Ele, como diz o livro do Apocalipse. Mas às vezes nós fazemos uma adoração tão metódica, tão, sem pensar o que estamos fazendo, no piloto automático, que nós nos esquecemos que o Deus que nós estamos adorando, Ele tem sentimento. O Deus que estamos adorando, Ele se alegra e se entristece. Ele sente prazer e desprazer com as nossas atitudes. Quando nós nos aproximamos desse Deus a que dizemos adorar, nós devemos nos lembrar que Ele é uma pessoa. E ao mesmo tempo é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. E às vezes nós achamos que Deus não é nada disso. Por quê? Porque nós achamos que podemos enganá-lo. Nós achamos que nós podemos fazer algumas coisas que Deus nem vai perceber o que estamos fazendo. Eu estou falando sobre essas coisas porque muitos cristãos estão se transformando em meros religiosos, querido. O Brasil sofreu uma mutação, uma migração da religiosidade católica, está passando para a religiosidade evangélica. E eu pergunto, o que muda isso? Religiosidade por religiosidade, tudo isso faz Deus sofrer, faz Deus se entristecer. Ou seja, eu acho que a segunda condição é pior do que a primeira, porque na primeira condição, como católicos, nós não conhecíamos a palavra de Deus. Agora, já pensou nós fazermos tudo isso, fazermos o nosso Deus sofrer e se entristecer, sendo nós conhecedores da palavra de Deus? Eu acho que a nossa condição torna-se um pouco pior do que no tempo em que nós éramos cegos, adorávamos imagens, porque não conhecíamos a palavra de Deus. O Senhor sabe quando alguém está num culto de corpo presente. Se nós que somos limitados, e imperfeitos, somos capazes de perceber quando alguém está falando conosco, mas o pensamento está longe, não sei se você já percebeu isso, você está conversando com uma pessoa e você nota que o pensamento dela está longe, porque as coisas que ela às vezes fala não é meio desconecta, são desconectas. Você percebe que a pessoa está falando com você, ele está ali de corpo presente, mas ele não está ali, ele está com a mente em outro lugar, está com o coração em outro lugar, e aí você pergunta, fulano, Beltrano, o que está havendo com você? Eu estou sentindo que você está aqui, mas não está aqui. Eu não sei se você já percebeu isso em alguma pessoa. Agora você imagina, se nós que somos humanos, limitados, imperfeitos, podemos perceber que alguém está falando conosco, mas não está verdadeiramente falando conosco, está em outro lugar, a sua mente está divagando, você imagina o que Deus pensa a respeito disso, porque se a gente percebe, Ele percebe muito mais, muito mais. Por isso, o apóstolo Paulo, ele disse aos cristãos em Roma, que Deus espera de nós um culto racional. O que eu vim fazer hoje aqui? Será que o Senhor se alegra de mim? Será que o que eu estou fazendo lá do lado de fora está alegrando o coração de Deus? Está suprindo os anseios de Deus a respeito da minha vida? Ou seja, Deus não nos quer diante dele apenas de corpo presente, querido. E muitas vezes isso tem acontecido. Ele quer a nossa mente, o nosso coração. Sem isso nos transformaríamos em presas fáceis, sabe para quê? Se nós não usarmos a nossa mente para adorar a Deus, nós nos tornamos em presas fáceis do fanatismo religioso ou da frieza ortodoxa. São os dois extremos de quem não usa a mente para glorificar a Deus. Ou se torna um fanático, que aliás, eu quero fazer um adendo aqui, no meio evangélico no Brasil, queridos, tem muita gente adorando a Deus por fanatismo.
São coisas que não tem nem na palavra de Deus, são heresias, mas a pessoa vive daquele costume de fazer aquelas coisas, e muitas vezes dança, não sabe por que está dançando, canta, não sabe por que está cantando, bate palma, não sabe por que está batendo, mas está fazendo. Porque é o costume da nossa igreja, aqui fazemos assim. Em algumas igrejas, queridos, todo culto tem que ter profecia, mas não a profecia bíblica, a profecia de adivinhação. Se não tiver a profecia, se alguém não levantar lá e dizer, o Senhor vos fala, e começar a falar sobre a vida de alguém, não teve culto. Aí você pergunta para uma pessoa dessa, por que faz isso? Porque aqui na nossa igreja é assim, nós somos assim. Mas será que esse é o modelo bíblico, é o desejo do coração de Deus com relação ao tipo de profecia, que alguns acham que é profecia, mas não é, é uma adivinhação? E você sabe o que acontece? A maioria das vezes não é Deus que fala, é o homem quem fala. Fala da boca para fora, fala porque tem que falar alguma coisa, fala porque se não falar, não teve culto. Eu estou fugindo disso, sabe, queridos? Eu tenho perguntado para Deus sobre a nossa liturgia. Senhor, será que a nossa liturgia não está um tanto engessada? Não falo de copiar igreja A, B, ou C, ou D, ou fulanos e beltrano, muito pelo contrário. Eu falo de nós realizarmos coisas que talvez ninguém esteja fazendo, mas que acertem o coração do nosso Deus e causem alegria ao coração de Deus. A minha esperança, queridos, com o que nós vamos realizar amanhã lá na estância, esse culto especial, totalmente fora do padrão, né, é que haja um quebrantamento no meio do povo de Deus com relação à atitude dos homens em relação à sua família. Que se isso não acontecer, queridos, nós vamos perder o nosso tempo lá amanhã. Se isso não acontecer, se não houver mudança realmente do padrão implantado hoje no mundo com relação ao papel do homem, amanhã eu vou estar pregando, eu não quero entrar nesse assunto, a mensagem já está até pronta. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo que a gente faz e diz que é para Deus, tem que ter razão do que estamos fazendo. Deus falou, culto racional, sejam racionais. Mas que se a gente for racional, a gente não vai agir pela fé. Quem disse? Quem disse? Existe uma ideia errada de que se é racional, não é fé. Fé é sem razão, fé é um negócio louco, desvairado, sem pé nem cabeça. Quem disse que a Bíblia diz que fé é isso? Fé é certeza de coisas que você espera e que sabe que a palavra de Deus te dá como promessa e vai acontecer. Fé é firme convicção das coisas que a palavra do Senhor diz que a gente pode esperar, porque Deus vai cumprir a parte dele. Isso é fé. Então isso não tem nada a ver com fanatismo, não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com frieza ortodoxa, não tem nada a ver com nada disso. Pelo contrário, quando a gente perde essa visão, nós começamos a usar aquilo que a Bíblia chama de vãs repetições. Jesus disse, quando falardes com o vosso Deus, não useis de vãs repetições. Irmãos, quem já foi católico aqui sabe o que é ladainha, né? Ladainha é aquele negócio que ninguém sabe por que está fazendo, mas repete umas 500 mil vezes. O problema é que quando a gente faz isso, ou fazíamos isso, nós estávamos esquecendo de um detalhezinho. Deus é uma pessoa. O que você pensaria de um ser humano que se aproximasse de você e fosse conversar com você e dissesse para você, olha, eu gosto muito de você. Aí você vai dizer,
Amém, eu também gosto de você. Aí depois disso essa pessoa diria: olha, eu gosto de você. Sim, eu já sei. Olha, eu gosto de você. Olha, eu gosto de você. Olha, eu gosto de você. Você sabe que eu gosto de você? Olha, eu gosto de você. Você está começando a me irritar. Irmãos, tem crente fazendo isso com Deus. Quando ora, esquece que Deus é uma pessoa e fica usando de vãs repetições. E a Bíblia diz: não, Deus quer que nós conversemos com Ele. Quando você vê homens de Deus na Bíblia fazendo orações, você não enxerga essas vãs repetições. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, você não vê ali repetição, mas detalhe, estão fazendo da oração do Pai Nosso uma vã repetição. Porque, na verdade, o Senhor nos deu um esboço de oração. A oração do Pai Nosso, queridos, não é para ser feita daquele jeitinho, olha, vamos decorar todas essas palavras. Não, o Senhor nos deu um esboço de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, começa com adoração. Você, quando começa a orar, você deve começar adorando a Deus, sabe? E depois você vai prosseguindo, falando das suas necessidades, você vai falando da necessidade de outro, vai abrindo o teu coração. Não é necessariamente fazermos aquela oração exatamente como está ali e ficarmos repetindo aquilo. Eu me lembro quando eu era menino, adolescente, e eu fiz a primeira comunhão na igreja católica, como muitos aqui fizeram. E aí daquele dia em diante eu passei a participar da hóstia, né? E para participar da hóstia eu tinha que antes ir para o confessionário. E eu ficava intrigado com umas coisas. Da onde que o padre tira aquela conta de 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria, 4 Salve Rainha? Da onde sai aquela conta? Será que ele tem uma lista de pecados com a quantidade de oração do lado? Como é que é aquele negócio? Tinha dia que ele mandava, né, rezar 4 Pai Nosso, mas tinha dia que a gente falava uns negócios lá com ele, ó, uns 10 Pai Nosso, entendeu? O negócio estava mais carregado. Mas eu queria saber como é que estava a conta, como é que fazia aquela conta. Eu fico pensando do que Deus pensa de tudo isso. Porque, na verdade, depois que eu terminava aquelas longas orações, eu não me sentia perdoado. A verdade é que aquele pecado ainda continuava latente no meu coração. Mas o que eu venho perguntando para Deus é se nós não estamos fazendo a mesma coisa. Se não saímos daqui de uma santa ceia com o pecado ainda latente dentro do nosso coração, com coisas não resolvidas, com coisas que entristecem profundamente o coração de Deus, e que nós simplesmente nos damos por perdoados, mas na verdade nem mesmo nós temos a certeza desse perdão. É o que Jesus falou sobre vãs repetições. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus anda à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele não anda à procura de bons repetidores. Deus não anda à procura de bons decoradores de versículo. Deus não anda à procura de pessoas que têm uma aparência de religioso. Diga-se de passagem, né? O maior problema de Jesus era com os religiosos. Jesus não teve problema com a prostituta, ele não teve problema com o coletor de impostos, ele não teve problema com o centurião romano, ele não teve problema com a sociedade romana como um todo, mas o problema de Jesus estava com os religiosos. Aqueles homens incomodavam profundamente a Jesus, e Jesus bateu neles e bateu sério. O ativismo religioso tem levado muitos cristãos a um distanciamento de Deus, embora continuem dentro da igreja, realizando muitos eventos, cerimônias, que às vezes entristecem a Deus, como diz o texto que a gente leu lá. Deus não aguenta mais.
Mas não foi Deus que mandou celebrar todas aquelas cerimônias? Foi Deus que mandou. Mas ele não queria que aquilo se transformasse numa vã repetição, num ativismo religioso. Deus queria intimidade. Querido, o que Deus quer conosco é intimidade. Agora eu tenho observado uma coisa, não sei se você tem percebido isso. Justamente essas pessoas que estão nesse ativismo religioso são os que causam escândalos dentro e fora da igreja, porque são crentes carnais e não espirituais. São esses os que agem de forma leviana e infiel. É esse crente de fachada que tem dado mau testemunho no seu casamento e que tem se separado por motivo de infidelidade conjugal. São esses os que rejeitam todo tipo de autoridade, ou seja, não reconhecem nem a autoridade de Deus, nem a autoridade outorgada por Deus, e acham que podem fazer isso sem que Deus se entristeça. São esses os que pastoreiam a si mesmos. Jesus falou, são pastores de si mesmos, ou seja, pessoas que dizem para si mesmos que eles são muito bons e que os outros é que não prestam. Nós temos a teologia hoje da autoabsorção, né? Que eu não sei se ela é pior do que a teologia da confissão, que foi mal interpretada pelos católicos, mas eu acredito que a da autoabsorção é pior ainda, é mais perniciosa, porque a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados por Deus. Esses que pastoreiam a si mesmos são esses também os que provocam divisões e contendas no meio do povo de Deus. São aquelas pessoas que dizem, não, mas eu sou crente, eu sou servo do Senhor, eu leio a Bíblia, eu faço as minhas orações, eu participo da ceia, eu sou dizimista, ofertante, e sai dizendo tudo aquilo. Jesus disse para os fariseus, vocês devem fazer tudo isso, sem omitir a coisa mais importante. A coisa mais importante, queridos, para Deus, é o amor que nós temos para com Ele e para com os nossos irmãos. Amor incondicional, amor que leva a cabo e a termo as dificuldades da vida, as dificuldades de uma vida que nós sabemos que todos nós estamos passando pelas mesmas dificuldades. Uns conseguem vencer com mais facilidade, outros têm mais dificuldade, mas todos nós estamos expostos aos mesmos problemas. Então ele nos deu uma ordem, vocês me amam? Então amem-se uns aos outros, perdoem-se, porque senão toda a nossa religiosidade será vã, não vai servir de nada. Alguém talvez diga, mas bispo, o senhor reconhece que para amar algumas pessoas é mais fácil e para amar algumas pessoas é mais difícil? Sim, sim. Existem pessoas que são fáceis de nós amarmos, né? São aquelas pessoas que dizem que você é bonito, né? São aquelas pessoas que quando você olha no espelho, você sabe que você está gorda, e ela diz, você sabe que você está mais magra? Né? São fáceis de amar essas pessoas. Mas as mais difíceis de amar, queridos, são aquelas que dizem o contrário do que a gente pensa, que fazem as coisas que nós não gostamos, que nos tiram do nosso sério, que nos fazem pensar coisas que nós não gostaríamos de pensar. São essas pessoas a quem o Senhor diz, a esse vocês deveis amar ainda mais. Mas eu percebo que esses crentes que estão adorando a Deus no piloto automático, eles se tornam ferozes críticos de tudo e de todos. Estão dentro da igreja, criticando um, criticando o outro, botando defeito aqui, olha, apontando o defeito de fulano, de beltrano, olha, você é assim, você é assado, a igreja está assim, a igreja está assado, tem que melhorar, tem que fazer, tem que acontecer, mas eles mesmos não têm como enxergar os seus próprios defeitos. É aquilo que Jesus falou, tentando tirar o cisquinho do olho do irmão, mas com uma trave no seu próprio olho. São juízes implacáveis,
e colocam-se a serviço do acusador dos seus próprios irmãos. Ou seja, estão prontos a julgar o tempo todo e pronto a acusar o tempo todo, não se lembrando mais que o acusador de nossas vidas está usando algumas pessoas dentro de nós para causar a acusação um no coração do outro. São esses que se encontram nos atos da casa do Senhor, mas nunca estão no altar. Se você procurá-los no altar, você não vai achar, você vai achar nos átrios, sempre na periferia, sempre vendo o que está acontecendo, sempre com a antena ligada, o telescópio ligado 24 horas por dia. Mas você vai lá no altar, você procura e não acha. Por quê? Porque Jesus falou lá no livro do Apocalipse: para mim só interessa os que estão no altar, porque os atos vão ser pisados por qualquer um. Vai chegar o dia em que a casa do Senhor vai ficar cheia de ímpios. A Bíblia fala isso no livro do Apocalipse, queridos. Apocalipse 11. Se você ler o capítulo 11 de Apocalipse, você vai ver. Vai ser dado aos ímpios pisarem a casa do Senhor, os atos da casa do Senhor. E eu percebo que esses dias chegaram, queridos. Principalmente em época de eleição, né? Meu Deus do céu. Você sabe que 98% dos políticos da nossa cidade são tudo convertidos, tudo crentes. Eu tive essa impressão nesses últimos dias, ou só eu que tive essa impressão? Porque todos eles dizendo que são evangélicos, crentes, servos do Senhor, visitando as igrejas, né? Aí a gente percebe que Apocalipse 11 já está acontecendo. Mas você sabe o que Deus ele nos orienta e nos alerta? É que Ele não está olhando para os átrios. Os olhos de Deus não estão mais nos átrios. Os olhos do Senhor estão no altar. E Ele dá uma ordem para João: João, está aqui uma vara de medir, mede o altar e quantos nele adoram. São esses que interessam para mim. O átrio eu não quero nem saber, eu não quero nem olhar quem está entrando na igreja, eu quero saber quem está com a vida no altar. E como tem crente hoje longe do altar. Não pode haver Santa Ceia sem altar. Não pode haver ministração de Deus sobre a nossa vida sem que o altar esteja preparado para isso. A tribo de Levi foi separada, desde o Antigo Testamento, foi separada para cuidar do altar. Tudo que acontecia no altar era da tribo de Levi. Eles limpavam, ornamentavam, eles preparavam os sacrifícios, tudo era feito meticulosamente pela tribo de Levi. Estavam separados somente para isso. Por quê? Porque não pode haver ofício nem sacrifício, não pode haver louvor nem adoração sem que os verdadeiros adoradores estejam cuidando do altar. E eu pergunto: como é que está o nosso altar? Não esse aqui, queridos, esse aqui está limpinho, está varridinho. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando desse altar. Como é que está o seu altar? É nesse altar que nós participamos hoje da ceia do Senhor. É nesse altar que Deus marcou um encontro conosco. É nesse altar que o Senhor quer saber o que nós pensamos a respeito dele. É nesse altar que Jesus entregou a sua vida por nós, quando ele disse: ninguém vai tirar a minha vida, eu voluntariamente a dou. Que nós nessa manhã voluntariamente possamos fazer um autoexame, para que nós não sejamos pegos por aquilo que Isaías falou, quando ele disse: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, e prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Meu Deus do céu. Ele estava chamando o povo de Israel de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Sodoma e Gomorra foram duas cidades que Deus destruiu por causa do seu pecado. Devassidão completa, destruição total. Aí Isaías pega essas duas cidades e diz: olha, vocês são príncipes de Sodoma e são povo de Gomorra. Querido, isso aqui é sério. Ele não está falando de ímpio, ele está falando do povo de Deus.
nesse exato momento, queridos, e durante todo o dia de hoje, as igrejas aqui de São Gonçalo terão os seus cultos, as suas reuniões, as suas cerimônias. E eu pergunto para cada um de nós: Deus está se agradando dessas cerimônias? Será que Deus está se agradando? Em muitos desses cultos, pessoas vão estar participando de ceias, comendo o corpo de Jesus, bebendo do sangue de Jesus, mas não estão vivendo por Jesus. Porque Jesus, quem de mim se alimenta, ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se vai comer de mim, tem que viver por mim e para mim. O nome de Jesus está sendo confundido como coisa de pouco valor. Há muitos cristãos hoje que no seu ambiente de trabalho estão manchando o nome de Jesus, estão desmerecendo o nome de Jesus. Eu oro a Deus que o próximo prefeito da nossa cidade bote para correr daquela prefeitura tudo que é pastor que está trabalhando lá. Eu oro a Deus. Porque era melhor que eles não estivessem lá. Eles deviam estar cuidando das suas igrejas, cuidando do povo de Deus, cuidando da palavra de Deus. Eu não entendo um pastor que se diz pastor e que passa o dia todo dentro de uma prefeitura, dando mau testemunho para os funcionários que lá trabalham. Eu não consigo entender como é que se pode chamar de pastor uma pessoa que vai lá 2 ou 3 vezes por semana para assinar um ponto e receber um salário pelo qual ele não trabalha. Eu estou pedindo a Deus: Senhor, põe para fora essa turma toda. Às vezes, talvez, sei lá, tenha que entrar um prefeito lá ímpio, que não tenha compromisso com crente, nem com Deus, nem com coisa nenhuma, para botar essa turma para correr de lá. Talvez a nossa atual prefeita hoje, por ser ela uma serva do Senhor, ela tenha tantas ligações com o povo de Deus, que talvez para ela fique muito difícil fazer isso. Mas talvez um prefeito ímpio, que não tenha ligação nenhuma, talvez seja melhor. A cidade, queridos, somos nós. A cidade é a igreja. O povo de uma cidade é aquilo que eles são para Deus. Se somos a alegria do coração de Deus, somos uma cidade abençoada. Se somos a tristeza do coração de Deus, somos uma cidade amaldiçoada. A Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque aqueles homens, os homens daquela cidade, eram grandes pecadores contra o Senhor. É o que o texto diz. Grandes pecadores contra o Senhor. Aí eu pergunto: quem é maior pecador? Aquele que peca sem conhecer ou aquele que peca sabendo o que está fazendo? Eu acho que o número de igrejas evangélicas que hoje tem em São Gonçalo, o número de pastores que tem hoje em São Gonçalo, o número de crentes que tem hoje em São Gonçalo depõe contra nós, depõe contra a igreja. Era melhor que fosse um número bem menor, porque seríamos também muito menos cobrados pelos ímpios. O que tem acontecido hoje no nosso município, queridos, é que muitos incrédulos estão cobrando uma atitude daqueles que se chamam de crentes.
Porque quando os veem fazendo as mesmas coisas, participando das mesmas coisas, quando os veem fazendo tudo aquilo que os ímpios fazem, eles dizem: mas vocês não são crentes, vocês não são evangélicos, vocês não são líderes do povo evangélico. E aí vem as terminologias mais variadas. Que nessa manhã, queridos, a ceia represente para nós a verdade dos nossos corações. Fale com Deus. A Bíblia diz que Ele te ouve. Abra o teu coração diante do Senhor e participe dessa ceia com a verdade nos seus lábios e no seu coração. A Santa Ceia não pode ser celebrada sem que façamos um autoexame, pois nós corremos o risco de nos transformarmos em condenação para as nossas próprias vidas, ou seja, nós nos autocondenamos, como diz 1 Coríntios 11. Hoje, nós temos mais uma oportunidade de rever esses conceitos, esses valores diante do nosso Deus. Não permita que o cerimonialismo, a religiosidade te mantenha afastado do verdadeiro banquete que está diante de nós nessa manhã. Nós temos um banquete, queridos, não é só aquilo que está ali, não. O que está ali são os elementos do banquete. Mas, na verdade, o banquete maior é que o Senhor está sentado à cabeceira dessa mesa, de braços abertos, dizendo: venha, eu quero celebrar com você. Esse é o maior banquete. Não se contente com tão pouco, diante de tanta fartura. O Senhor está nos chamando a uma vida abundante. Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas por que a gente insiste às vezes em estar na mesa do banquete vivendo uma vida miserável, fazendo de conta que estamos muito bem? Quantos casais hoje cristãos que estão vivendo aos tapas e bofetões? Quantos casais cristãos que estão traindo-se um ao outro? Quantos lares cristãos onde a paz não reina há muito tempo, só a confusão? Mas aí, sentados à mesa, não comemos dessa mesa, porque essa mesa não é para qualquer um. Comemos as migalhas, acreditamos que vamos sobreviver com as migalhas, e na verdade o que a gente faz é viver à margem do processo de Deus. Deus tem, queridos, o melhor para o seu povo, o melhor para a sua igreja. Deus quer nos dar abundância de tudo, de tudo. Jesus acabara de multiplicar pães e peixes, entrou num barquinho, passou para o outro lado e foi para a cidade de Cafarnaum. Quando os homens chegaram lá e perguntaram: mas cadê aquele cara que multiplica pão que a gente comeu ontem aqui? Ele pegou um barquinho aí, foi para o outro lado. Cada um deu o seu jeito, entrou dentro de um barco, queridos, e a multidão toda passou para o outro lado e foi para Cafarnaum. Cada um deu o seu jeito. E chegaram lá e disse: Senhor, estamos aqui. E Jesus disse: vocês vieram porque vocês comeram pão ontem e comeram peixes. Mas eu vou dar uma notícia para vocês: hoje não tem não. Hoje só vai ter a palavra. E teve muita gente que falou assim: que decepção, e o cara só fez uma vez. E deve ter dado a volta e foram embora. E Jesus disse: trabalhai pela comida que subsiste, e não somente por aquela que perece. Ontem os shoppings da cidade estavam cheios, lotados. Um rapaz que me atendeu ontem lá, me ajudou a levar uma mercadoria no carro. Ele disse: olha, o senhor está achando que aqui está cheio hoje? O senhor tinha que ter vindo aqui ontem. Hoje eu estou conseguindo andar no corredor com a mercadoria. Ontem eu quase atropelei uma senhora com um carrinho. E ele disse: de vez em quando eu estou de folga, a minha esposa diz assim: vamos ao shopping. Ele diz assim: meu Deus, não, shopping não.
Eu trabalho lá 24 horas por dia, não aguento mais. Mas tem alguns crentes que parece que estão encantados pelos shoppings da vida. Eu não estou falando do shopping São Gonçalo nem em Niterói, não. Estou falando de outro shopping agora. Estão encantados pelo aquilo que o mundo oferece. E esquecem que há um Deus que todos os dias se entristece porque não consegue atingir o seu coração. Nessa manhã Deus quer atingir o nosso coração. A reclamação de Deus com Israel era essa: vocês me honram com seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Eu quero o coração de vocês, eu não quero palavras, eu quero o coração de vocês. Eu não quero cerimônias, eu não quero santas ceias, eu não quero festas, eu quero o coração de vocês. Jesus, quando ministrou a ceia, naquela última ocasião, prestes à sua prisão, Jesus estava profundamente triste. Mas a tristeza de Jesus não era somente pelo sacrifício que se aproximava. A tristeza de Jesus era olhar para os seus discípulos que passaram 3 anos com ele, dormindo, acordando e comendo com ele, e vendo todos os milagres que Jesus fez. Eles viram todos. Mas, no entanto, naquela ceia, eles deram uma demonstração de carnalidade que não tinha mais tamanho. Eles não conseguiam ficar um tempo vigiando com Jesus em oração. Eles nem entendiam o que Jesus estava passando ali. Discutiram entre si para quem era o maior no reino dos céus. Isso tudo no ambiente da ceia. Você imagina o que Jesus sentia? Meu Deus, 3 anos. E eu não consegui mudar o coração desses homens, que andam comigo, que vestem comigo, que caminham comigo, que comem comigo. Que o Senhor, nessa manhã, tenha alegria de você, pelo que você vai fazer nessa manhã. Se você não vinha fazendo aquilo que agrada a Deus, diga para Deus nessa manhã: Senhor, eu reconheço, eu não estou fazendo, mas eu não vou continuar nesse estado. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero estar no teu altar e não apenas no teu átrio. Eu quero viver o Evangelho, não apenas uma religiosidade dominical. Eu quero viver para Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero que o Espírito Santo habite em mim todos os dias. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Usa-me, como diz o hino que a gente canta.